Venha fazer uma oração aqui com a igreja, porque eu tenho certeza que a palavra Deus já colocará ao coração do seu servo. Mas para que Deus venha abrir os nossos ouvidos espirituais nesta noite, para que possamos ouvir a palavra de Deus. Quero cumprimentar a amada igreja capaz do Senhor Jesus. Amém? Amém, igreja? Estenda a sua mão para cá, vamos orar pelo nosso evangelista Sérgio. Você que crê na sua oração, tenho certeza que o Senhor vai usar ele como instrumento nesta noite. Senhor Deus, meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor aqui nesta noite e sabemos que o Teu Espírito Santo já se faz presente, Senhor, em nosso meio, ó Pai. Nós te pedimos que o mesmo Espírito Santo venha agora, Senhor, tomar o Teu Filho nesta noite, usar a boca dele para falar com a Tua igreja nesta noite, e que o Senhor possa, Senhor, abrir os nossos corações para ouvir a Tua palavra, e que os nossos corações se tornem, Senhor, terra boa, Senhor, meu Pai, que a Tua palavra venha frutificar em nossos corações, ó Pai. Repreende agora tudo aquilo que possa impedir, meu Deus, que a Tua palavra entre sobre nossas vidas, é o que nós te pedimos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Você aí recebe o servo de Deus com as palmas, em nome de Jesus. Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor. Gostaria de convidar a todos vocês a abrirem as vossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6. Epístola aos Gálatas, capítulo de número 6. Enquanto vocês procuram, eu quero louvar a Deus por mais uma vez poder estar nesse santo lugar, com a responsabilidade de poder ministrar a palavra de Deus. Deus abençoe o evangelista Marcos, o evangelista Silande, diaconisa Gleice, pela condução do culto. Tenho certeza que Deus vai continuar a falar aos nossos corações. Antes de qualquer coisa, também gostaria de comunicar aos amados irmãos, nosso presbítero Alexandre, ele faz uma convocação a todos os obreiros e obreiras, ministros, oficiais, para na próxima quinta-feira, dia 22, termos aqui o nosso segundo encontro ministerial. Já tivemos um no mês de março, onde o nosso bispo esteve ministrando, e agora na próxima quinta-feira. Então agende aí, ou deixe agendado na sua agenda, esse encontro ministerial. Teremos aqui a presença do pastor e doutor psicólogo Djalma Lopes, da Assembleia de Deus do Brás, da ADEBRAS, professor de teologia. Aliás, pastor Djalma foi quem celebrou o meu noivado e foi o meu segundo pastor, aquele que nos deu as primeiras oportunidades. E vai ser um prazer estar aqui com todos vocês, recebendo nosso querido pastor. Irmãos, eu não costumo participar de um culto onde nós estamos fugindo da nossa característica pentecostal. Eu sei que está frio lá fora, mas aqui é culto. Esperamos por tanto tempo podermos estarmos reunidos presencial ou de forma presencial, e nós parecemos que estamos indiferentes. E eu acredito, irmãos, que algumas coisas vão começar a mudar a partir de agora. Eu já aconselho a você a se preparar por aquilo que virá. Mas antes que isso aconteça, Gálatas, capítulo 6, versículo de número 17. Eu tenho uma mensagem, um recado de Deus para a igreja nessa noite.
Gálatas capítulo 6, versículo 17. Desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus Cristo. Vamos repetir toda a igreja no 3? Vamos lá? 1, 2 e 3. Mais forte que você pode, a máscara não pode impedir de você abrir a sua boca e exaltar a Deus. Vamos lá? 1, 2 e 3. Desde já, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Tome seu assento, se você puder, aplauda o nome dele. Se é para ele, bata mais forte. A mensagem que eu estarei ministrando nessa noite, baseado nesse texto, tem como tema as linguagens das cicatrizes. É muito oportuno esse assunto, porque todos nós, segundo a linguagem do apóstolo Paulo, estamos na condição de soldados de Cristo. Paulo, ele usa uma linguagem que nós estamos numa carreira, numa jornada. Em outras palavras, Paulo, ele, a partir de Efésios capítulo 6, ele descreve que todos aqueles que foram chamados por Cristo vivem um ambiente de guerra. Ninguém aqui que está debaixo desse teto está ou estará isentos de suas guerras. E diante de todas as guerras que nós já enfrentamos, e se chegamos até aqui é porque somos sobreviventes, isso quer dizer que chegamos aqui marcados com cicatrizes. Algumas cicatrizes ainda recaem sobre a nossa lembrança até os dias de hoje. Outras estão lá marcadas, mas que de repente, de uma hora para outra, surgem a lembrança, e você, ao olhar para as suas cicatrizes, as lágrimas descem. Nós trazemos na nossa caminhada com Cristo cicatrizes, cicatrizes psicológicas, cicatrizes emocionais, cicatrizes na alma e até mesmo cicatrizes em nosso corpo. Mas todas as cicatrizes que carregamos tem uma linguagem por trás dela. Toda cicatriz que trazemos conosco, elas têm uma linguagem, elas têm uma história por trás de cada uma delas. Escute, dos 27 livros do Novo Testamento, 21 delas são epístolas, cartas. E essas cartas são as doutrinas escritas para as igrejas de Cristo no Novo Testamento. Isso mostra que o Novo Testamento aborda mais ensinos do que operações de milagres. E essa verdade nos diz que a proposta do Evangelho tem a finalidade de, primeiro,
nos levar à face de Jesus do que nos incentivar a correr ao poder de suas mãos. Das 27, ou melhor, das 21 epístolas, dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foi escrita pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele escreve as seguintes epístolas. Ele escreve a epístola aos Gálatas, a epístola aos Romanos, a epístola aos Efésios, a epístola aos Filipenses, a epístola aos Colossenses, a epístola de Filemão, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo e a carta de Tito. E dessas 13 cartas, a primeira que Paulo escreveu é justamente a carta aos Gálatas. E ele escreve essa epístola às igrejas numa região chamada de Galácia, endereçada para a parte do sul, região onde se encontrava uma boa parte de cristãos, na cidade de Antioquia da Psídia, na cidade de Icônio, na cidade de Listra, na cidade de Derbe, onde ele, junto com Barnabé, evangelizaram, estabelecendo ali algumas igrejas. E essa epístola, a epístola aos Gálatas, foi escrita logo após o concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, onde nessa reunião presidida pelo apóstolo Tiago, ficou decidido que a salvação se daria pela fé em Cristo mediante sua morte de cruz, e que todos os rituais da lei de Moisés, e principalmente a circuncisão, não eram mais necessários para guardar, para ser salvo. E logo que Paulo termina a sua primeira viagem missionária, e com isso ele precisa se ausentar das igrejas naquela região, na região da Galácia, as regiões, ou as igrejas naquelas regiões, a igreja da Galácia, a igreja aos Gálatas, é invadida por um grupo de falsos mestres judaizantes que se infiltraram naquelas igrejas. Esses mestres, eles penetraram na igreja e passaram a exigir que os gentios cristãos fossem circuncidados e que observassem a lei de Moisés para serem salvos. Eles afirmavam que a lei de Moisés precisava complementar a obra de cruz, a obra de Cristo na cruz, e com isso eles negavam a suficiência da graça de Deus para a salvação. Eles acrescentavam às obras a fé como condição para alguém ser aceito por Deus. E Paulo, ao saber, a ter essas informações de que os rituais estavam infiltrando-se novamente, aonde que a fé não era mais suficiente para ser salvo, Paulo vai escrever a epístola. E pasme, essa epístola, a epístola aos Gálatas, é a epístola mais polêmica de Paulo. Paulo havia evangelizado os Gálatas, que alegremente receberam a palavra do evangelho. Mas tão logo que Paulo se ausenta, os falsos mestres invadem a igreja e passam a ensinar que a salvação não é pelos méritos da fé, mas pelos méritos da lei, por meio dos rituais, das obras. Paulo, ele fica alarmado com essa mudança tão repentina da fé dos irmãos Gálatas, e chega a declarar no capítulo 1 de Gálatas, versículo 6, abre aspas: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, fecha aspas. Paulo está indignado pela mudança repentina. Paulo ele ainda diz que se alguém, ou algum de nós, ou um anjo do céu, vos anunciar ou anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está indignado, e ao saber dessa mudança, Paulo de próprio punho escreveu a sua defesa de fé, que é a carta aos Gálatas, conhecida como a carta da liberdade cristã. E a carta aos Gálatas nos ensina algumas verdades.
Quem me ouve, diga amém. A primeira grande verdade da carta aos Gálatas é que Paulo enfatiza que as mentiras não sobrevivem diante da verdade do Evangelho. Eu vou dizer de novo, a epístola aos Gálatas, ela nos ensina que as mentiras não prevalecem diante da verdade do Evangelho. Ele diz, e eu vou repetir, no capítulo 1, versículo 8 aos Gálatas, Paulo diz: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie um outro evangelho, além do que vos tenho anunciado, seja maldito, seja anátema. Paulo vai combater um grupo de judaizantes que está construindo mentiras no lugar onde ele anunciou as verdades do evangelho. Nas entrelinhas, Paulo está enfatizando que a mentira não prevalece onde o evangelho chega. Eu vou dizer de novo, Paulo está ensinando aos Gálatas que a mentira não prevalece quando o evangelho chega. E aqui aprendemos algumas coisas. A primeira delas, Paulo está ensinando nas entrelinhas que a farsa não continua quando a luz do evangelho brilha. Paulo está ensinando que o mentiroso é desmascarado pela verdade. Paulo está dizendo que nada que tenta roubar a tranquilidade dos sinceros resiste ao poder do evangelho. O evangelho de Cristo confronta quem anda na mentira, colocando na cadeira do réu os mentirosos. Paulo está ensinando aos Gálatas: a mentira não prevalece diante da verdade. A segunda verdade da epístola aos Gálatas é que Paulo enfatiza que o seu chamado não veio da parte dos homens. Tem um grupo de judaizantes desconstruindo aquilo que Paulo construiu. E para se defender das desconstruções daqueles que não querem ver ele construindo, Paulo vai dizer que o seu chamado não veio das mãos de homens. Eu estou só na introdução. Veja a saudação de Paulo no versículo 1 do capítulo 1. Abre aspas. Olha o que Paulo vai dizer: Paulo, apóstolo, entre parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, fecha parênteses, mas por Jesus Cristo e por meio de Deus Pai que o ressuscitou dos mortos. O maior desafio de Paulo na carta aos Gálatas era enfrentar um grupo de pessoas que o acusavam de ser um falso apóstolo. Eles diziam que Paulo era um falso apóstolo, que havia abandonado a igreja, que não estivera com Cristo como os demais apóstolos. E a resposta de Paulo foi sensata, clara e objetiva: eu sou apóstolo, não da parte dos homens, e nem por homem algum. Paulo está dizendo, ou fazendo distinção de vocação. Paulo está colocando de lado que enquanto quem o acusa havia sido credenciado por homens, Paulo se defende dizendo: o meu ministério foi levantado por Deus e de vocês foi levantado pelos homens. Sabe o que aprendemos aqui? Aprendemos que ninguém para quem foi levantado por Deus. Eu vou dizer de novo: ninguém para aquele que tem a marca da promessa. Aprendemos que a mentira nenhuma mancha o ministério de quem foi ungido por Deus. Observe a diferença de quem foi levantado por Deus e quem foi levantado por homens. Primeiro, quem foi levantado por Deus não confunde amizade com ministério, diferente de quem foi levantado por homens. Se você confundir amizade com chamado, você terá problemas, porque se um dia Deus te levar a enviar uma mensagem de Deus para a vida daquele que é o seu amigo, que você confundiu com o ministério, você é capaz de perder um amigo ou um grupo de amigos. Paulo,
ele faz a distinção dizendo o seguinte: quem foi levantado por Deus não se preocupa em que lado vai ficar o rebanho, diferentemente de quem foi levantado por homens. Paulo mostra as suas credenciais, e a igreja fica do lado dele. Enquanto isso, os judaizantes, mesmo com as mentiras contra Paulo, não conseguem a simpatia dos gálatas. Sabe por quê? Porque a igreja inteligente sabe discernir quem é um ungido e quem é um fingido. Quem foi levantado por Deus possui autoridade diferente de quem foi levantado por homens. Paulo tem a autoridade de Deus, os judaizantes têm a mentira. Paulo tem o conteúdo, os judaizantes têm tradições de homens. Paulo é missionário, os judaizantes são frequentadores itinerantes de sinagogas. A terceira coisa que a carta aos Gálatas nos ensina é que Paulo enfatiza que a sua construção ministerial se deu no deserto. Paulo, quando ele tem um encontro com Cristo a caminho de Damasco, a capital da Síria, ele logo passa a anunciar o evangelho. Porém a sua mensagem é rejeitada, porque quem o ouve não acredita em sua transformação tão rápida, pois 3 dias antes ele tem autorização para caçar os cristãos de Damasco. Então que ele sai de cena e se isola no deserto com Deus. Até porque Paulo entende que ainda não está preparado para a responsabilidade. Ele precisa sair de cena para poder ganhar estrutura espiritual. E quando ele escreve Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao versículo 18, o texto vai dizer que Paulo, após a sua conversão, foi para o deserto da Arábia. Ele fica ali 3 anos inteiros aprendendo diretamente com Cristo. Ele vai para o deserto para se reciclar. Deixa eu abrir um parênteses. Tem horas, ouça isso aqui, tem horas que é preciso sair de cena. A imagem de Paulo estava desgastada, e ele decide ir para a Arábia, para o deserto. 3 anos fazendo uma auto-reciclagem na sua fé. Escute, Paulo adquiriu conhecimento nos livros, mas foi na escola de Deus no deserto que ele descobriu a essência de celebrar a ceia sem pão e sem vinho. Porque quando ele volta do deserto, ele volta tão cheio de Deus. Depois de um período de reciclagem, ele chega em Jerusalém tão alto, tão cheio da glória de Deus, tão autêntico e com a autoridade de Deus, que ele chega diante da igreja de Corinto e diz assim: eu recebi do Senhor aquilo que eu vos ensinei. O Cristo, aquele que partiu, ele pegou pão, ele pegou o cálice, ele apresentou ao Pai e disse: tomai e bebei, este é meu sangue que é partido por vós, do meu corpo tomai esse pão e comei, este é meu corpo que é partido por vós. Ele passa a ensinar a ceia, aonde ele aprendeu com Deus sozinho no deserto, sem ceia, ou melhor, sem pão e sem vinho. Escola de Deus no deserto. Tem horas que Deus fará questão de fazer com que você fique sozinho ou sozinha para uma autoanálise do teu comportamento. Quer um conselho? Não se assuste quando todos te abandonarem. Não se pasmem quando você olhar para o lado e não encontrar mais ninguém. É que Cristo te reservou o deserto para uma autorreciclagem. Porque quando você vai sair de lá, você vai fazer que nem um Paulo. Eu conheci um homem que subiu até o 3º céu e viu coisas inefáveis. Todo escolhido por Deus é chamado para um propósito que só é revelado no deserto. Os livros que você lê, os cultos que você frequenta, não te ensina melhor do que o Instituto de Ensino de Cristo no vazio do deserto. Há momentos que, para Deus forjar a nossa cobertura espiritual, Ele te leva para a faculdade do céu em algum deserto da vida. O chamado de Deus envolve isolamento social em uma terra seca e árida. É você e Deus. Mas deixa eu começar a pregar.
Após fazer a sua defesa diante de quem os acusava, Paulo por fim revela as suas cicatrizes. Ele chega no capítulo 6, versículo 17 e diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu não preciso falar nada, ninguém vai me deter, porque as minhas cicatrizes falem por si só. Você não precisa se defender, você não precisa se desgastar com quem está acusando você de alguma coisa. Basta você mostrar as suas cicatrizes. Paulo, ele escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: aquele que começou a boa obra, ele vai terminar no fim dos seus dias. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quando alguém te criticar, quando alguém falar para você, mostre para ele o emblema, a mensagem que está escrita na sua alma: eu estou em obra, e quando eu estou em obra, eu estou sendo marcado por Cristo, e enquanto eu estou sendo marcado por Cristo, eu não preciso me desgastar com palavras. As minhas cicatrizes revelam a minha origem. Diga para quem está perto de você: as minhas cicatrizes revelam as minhas origens. Esta declaração de Paulo dá a entender que ele está tão por dentro de Jesus, e Jesus tão por dentro dele, que os sentimentos entre criatura e Criador se misturam. Paulo já havia dado uma declaração no capítulo 2, versículo 20, quando ele disse: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo está dizendo: Deus está dentro de mim, eu estou dentro de Deus. Paulo era alguém que carregava as cicatrizes plantadas por Cristo. Todo escolhido carrega as suas marcas, e essas marcas de Jesus na vida de Paulo têm um duplo sentido. Primeiro, Paulo fala de cicatrizes físicas. Como todo servo de Deus, Paulo era um missionário cheio de marcas físicas. Ele vai escrever em 1 Coríntios, no capítulo 11, depois de ser afrontado por mais um grupo de falsos judeus, ele mostra suas cicatrizes ao relatar seus sofrimentos por causa da sua chamada. Paulo, ele vai dizer lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 25, ele vai dizer: eu recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos umas, no total de 199 chibatadas. Ele vai dizer, dizendo Paulo: eu passei 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes eu sofri naufrágio em alto mar. Ele passou um dia e uma noite boiando no abismo, ou seja, 24 horas boiando em destroço de um navio no oceano asiático. Sofreu perigos nos rios, perigos entre os salteadores, perigo com os compatriotas, perigos no deserto, perigos no mar, perigos até mesmo por falsos irmãos. Paulo, ele vai dizer: eu tive fadiga com igrejas, já passou noites em claro com preocupação com as igrejas, passou fome, passou sede, passou nudez. Mas aí ele mostra a sua credencial dizendo: desde agora ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Ouça isso aqui: as cicatrizes que carregamos fazem parte do processo daqueles que foram escolhidos para o reino. Ninguém que foi chamado por Deus passa por essa terra sem ser marcado pelas guerras que enfrentou. E é as guerras que revelam os guerreiros, e o que aprova um soldado de Cristo no campo de batalha é o seu desempenho na guerra. O que te aprova no campo de batalha é o seu desempenho na guerra. O que te aprova no campo de batalha é o seu desempenho na guerra.
Gideão estava malhando o trigo no lagar. Ele estava malhando o trigo num local onde espreme-se uvas. Indignado, não concordava com aqueles roubos dos midianitas, até que o anjo desce debaixo dos carvalhais de Joás, olha para Gideão e diz assim: varão valoroso. Aleluia. Eu fico imaginando Gideão olhando para ele e se perguntando: aonde está o valoroso? O valoroso estava dentro daquilo que ele estava fazendo. O que é que ele estava fazendo? Desempenhando-se bem na guerra. Ele estava usando a estratégia. Eu não quero ser mais roubado, então eu vou malhar o trigo aonde os midianitas não podem ver. Você será aprovado por Deus no desempenho das suas guerras. E olha que coisa interessante, a nossa vida com Deus é mais ou menos assim: eu tenho que ser melhor hoje do que eu fui ontem. Porque Cristo te avalia no momento da sua salvação, não por aquilo que você já fez, não por aquilo que você foi, mas por aquilo que você é hoje. A pergunta do Espírito Santo é: como que está o seu desempenho nas guerras? As cicatrizes revelam alguém que tem história para contar. Se você quer saber a história de alguém, peça para ele mostrar as cicatrizes. E ouça: toda cicatriz que você carrega, não é para você lembrar daquilo que te feriu. As cicatrizes, elas existem para relatar a história de um sobrevivente. Você não tem que olhar para as cicatrizes e relembrar, ressentir aquilo que te marcou, aquilo que te feriu. Muito pelo contrário, quando você olhar para essas cicatrizes, você tem que olhar para o céu, erguer as mãos e dizer: eu sobrevivi. A doença não te matou, o pecado não te afastou dele, a enfermidade não te tirou a fé, as injustiças sociais, as injustiças dos homens não roubou aquilo que Deus plantou na tua alma. Sobrevivente. As cicatrizes fazem parte daqueles que sentiram a dor cortando na carne, mas que hoje é uma lembrança do que não te atinge mais. Toda cicatriz é uma porção a mais nas tuas experiências com Deus. E experiência nos mostra o caminho para superarmos os próximos desafios que virão, pois você já sabe o que fazer. As cicatrizes são as digitais de Deus, e as digitais de alguém só serve para identificar a sua procedência. As cicatrizes revelam que temos origem e que nos diferenciam das cópias. Olha para cá. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? Coloca aqui na tela Isaías 14. Aliás, capítulo 12, versículo 14. Olha o que a Bíblia vai dizer e te mostrar a razão, porque o que o diabo tem tanta raiva de você, o que ele puder fazer para te tirar a alegria, ele vai fazer. Isaías capítulo 12, versículo 14. Dá para colocar aqui para nós? Isaías capítulo 12, versículo 14. Eu faço questão de ler com vocês esse texto. O pessoal achou aí? Isaías 12, 14. Isaías 12, 14. A Bíblia vai dizer que Lúcifer, ele tinha um trono, ele tinha um reino que ele herdou do próprio Deus. E um dia ele conseguiu trazer para a parte dele uma terça parte dos anjos. Ele vai mover o motim para destronar Deus. Ele vai dizer: eu subirei ao céu e serei semelhante
ao Altíssimo. Aleluia. Olha o 14, Isaías 14:14. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao, grifa bem essa palavra, semelhante ao Altíssimo. O diabo está dizendo que ele queria subir ao céu para ser semelhante a Deus, e por causa disso Deus o expulsou dos céus. Agora olha Gênesis 1:26. Gênesis capítulo 1, versículo 6, 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa. Sabe por que o diabo tem tanta raiva de você? E o que ele puder fazer para te roubar a fé, para te roubar a alegria, para trazer um estado de loucura do teu emocional, é justamente isso. Ele quis ser semelhante ao Altíssimo, Deus não permitiu e expulsou ele. Aí Deus, junto com a eternidade, ou com a Trindade, lá na criação vai dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. O diabo foi justamente expulso do céu porque ele quis ser semelhante ao Altíssimo. Deus olhou para o Adão, para Eva e disse: não, eu vou fazer o homem a minha imagem, a nossa semelhança. Desde esse dia o diabo faz de tudo, porque aquilo que ele queria ser, Deus entregou para o homem. É por isso que ele tira todos os dias, ou tenta tirar todos os dias, a alegria do teu coração. É por isso que ele tenta todos os dias te desesperar. É por isso que ele tenta todos os dias mexer, entrar na sua mente. Mas saiba de uma coisa: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. As cicatrizes revelam a identidade de Deus em nossa alma, e a identidade serve para mostrar a nossa origem. As cicatrizes que nós carregamos são as digitais de Deus em nossa alma. Todos aqui sabem que produtos falsificados não duram muito, até porque não tem procedência. E se tem procedência, a procedência é duvidosa. O original pode até custar caro, mas tem prazo de validade muito maior. Observe, Deus conhece o histórico de cada cicatriz e sabe do que precisamos para não mais nos lembrarmos das dores que ela nos causaram. Quer saber qual é esse remédio? João capítulo 14, ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, eu vou lá para prepará-las. Ele vai dizer assim: eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei um outro consolador, para que fique convosco para sempre. Essa palavra consolador, no original grego, é uma palavra chamada de paracleto ou paraclito. E paraclito traz a ideia de alguém que está em nosso lado. Ele está dizendo: eu vou para o meu pai, mas não vou deixar ninguém desamparado. Eu vou colocar um amigo do seu lado. Sabe qual é o nome desse amigo? Levante as mãos. É o Espírito Santo. E ouça, esse remédio que ele disse que iria preparar não tem prazo de validade, não é controlado pela Anvisa. Esse remédio está disponível a todos aqueles que carregam as suas cicatrizes. Você pode dizer: eis-me aqui, Espírito Santo. Você pode levantar as suas mãos com os seus olhos fechados e dizer: Espírito Santo, vem. Espírito Santo, não me faça lembrar daquilo que fere a minha alma. Espírito Santo, me ajuda a enxergar essa cicatriz, não com dor, não com lágrimas, mas a história, o que está revelando a história de um sobrevivente. Beba da água, beba do Espírito, tome esse remédio. Eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você exaltar a Ele.
Paulo fala das marcas invisíveis que Cristo deixou dentro dele. Ele vai olhar para aqueles homens que estão acusando de falso apóstolo e dizer assim para eles: desde agora, nenhum de vocês me inquiete. Ou seja, ninguém de vocês vai me parar. O diabo não para quem traz cicatriz. O diabo não para aquele que foi marcado por Cristo. Desde agora ninguém me inquiete. Ninguém me pare, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. A pergunta que surge é: que marcas são essas? Eu vou falar algumas. Primeiro, a marca da resistência. Jesus, antes de dar o grito da liberdade no Gólgota, ele enfrentou o deserto, o Getsemane e a via dolorosa. Jesus, como homem, tinha tudo para desistir da cruz, mas resistiu até o fim. E Jesus colocou para Paulo essa cicatriz. Um dia Paulo vai orar a Cristo, dizendo para Cristo por 3 vezes: Senhor, me tira esse espinho da carne. Porque esse espinho na carne, toda vez que me encontra, me esbofeteia. Toda vez que eu encontro com esses espinhos, eles me marcam. Toda vez que eu encontro com esses espinhos, eles deixam as suas cicatrizes. Cristo, tira isso de mim, dizia Paulo. Sabe qual foi a resposta de Cristo? Paulo, ô Paulo, a minha graça te basta. E tem mais, Paulo: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A receita é mais ou menos assim: quanto mais eu me sinto fraco, mais ele fica forte em mim. Quanto mais eu estou frágil, mais ele aperfeiçoa o seu poder. Quanto mais fraco, mais unção. Quanto mais dependente, mais graça. Levanta suas mãos na assembleia. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Eu não sei se vocês sabem que igreja é local de gente fraca. Até porque se você fosse forte, você não estaria aqui. Aqui não tem super-homem, aqui não tem mulher maravilha, aqui não tem formiga atômica. Aqui tem gente que precisa de Deus. Aqui tem gente que diz: Deus, se o Senhor não for na frente, não vai dar certo. E Deus gosta de gente fraca para torná-la forte. Eu vou dizer de novo: Deus gosta de gente fraca para torná-la ela forte. Deus pega aquelas pessoas que não são diante daqueles homens e torna elas a passarem a existir diante daqueles que desacreditam de nós. Ouça isso aqui: o espinho na carne não impediu Paulo de fazer viagens missionárias. Oh, Satanás, quer mais? O casamento fracassado de Oséias não impediu ele de ser profeta em Israel. Quer mais? A Batseba, aquela que adulterou, se tornou rainha, e Deus colocou uma coroa na sua cabeça. Cadê os fracos nessa noite?
Cadê aqueles que são fracos aos olhos de Deus e fortes diante dos olhos dos homens? Alabarchei. Aradai, coladai. O espinho na carne não fez a unção de Paulo diminuir. Sabe qual era a marca que Paulo recebeu de Cristo? A marca da resistência. Dizia Paulo: se Cristo morreu e ressuscitou, eu também vou ressuscitar. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Diante dos soldados romanos, a minha cabeça estava na guilhotina, mas quando eu olho para o céu, dizia Paulo, eu vejo Cristo à destra de Deus, em pé. A minha cabeça pode rolar na guilhotina romana, mas os braços do meu Jesus me receberá na eternidade. Rabai, Calas, eu posso ser fraco diante dos homens, mas diante de Deus, Deus transforma a nossa fraqueza em força. Receba força, recebe energia, recebe avivamento, recebe graça, recebe o toque, recebe a cura, recebe o bálsamo. Agora, seja tocado agora. Cadê os pentecostais? Cadê os pentecostais? Se você é batizado com o Espírito Santo, fale em línguas. Se você foi marcado, selado com o Espírito Santo, então abre a sua boca. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Deixe já ninguém me quiete. Eu trago no meu corpo. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Andai, caçarai. Oh, que graça tão linda e maravilhosa. Oh, que graça o Espírito Santo está dispensando nessa noite. Satanás se frustra neste momento. Ele pensou que o culto ia ser fúnebre. Ele falou, eu vou colocar frieza no coração, mas não. Aqui a Shekinah de Deus repreende toda frieza espiritual e dispensa avivamento, como o profeta profetizou. Eu derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Receba o toque do Espírito. Receba a presença do Espírito. Receba a presença do doce Espírito, do alto da cabeça à planta do teu pé. Seja envolvido, seja tocado. Está sentindo o coração arder?
vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Enquanto você adora, Ele te cura. Enquanto você adora, Ele visita a tua casa. Enquanto você adora, Ele visita o teu marido. Enquanto você adora, Ele visita a tua casa, o teu empreendimento. Sentado ou em pé, feche os seus olhos. Foi cantado aqui nessa noite, vai passar. Paulo é marcado pela cruz. A cruz tem marca de sangue. A cruz tem gosto de traição. A cruz tem aspecto de rejeição. A cruz tem requinte de crueldade. A cruz tem sabor de ódio. Mas Jesus chegou lá no alto do Gólgota e disse: Tetelestai. Ele sobe lá no alto da montanha e diz: está consumado. Ei, tem celebração lá no topo da montanha. Se prepare para cantar o hino da vitória. Ei, você que é marcado, se prepare para receber cântico novo. Se coloca de pé. Rabei calaçou. Berei caladeixei calaçou. E divi caladeixei calassorei. Berei calaçou. Lebei calassoreberei caladai. Receba a presença dEle. Receba a presença dEle. As cicatrizes revelam os guerreiros. E você está sendo observado no campo de batalha. Deus vai mandar o anjo descer e vai dizer: varão valoroso, varoa valorosa. Ainda que você se encontre na condição de Gideão, eu sou menor da casa de meu pai, mas Deus está colocando espada na sua mão. Pega a espada, Gideão, desce no arraial midianita. Eu vou entregar eles nas tuas mãos. Eu vou colocar os midianitas nas tuas mãos. O teu desempenho está sendo observado na guerra que você trava. O Senhor está dizendo: não é hora de largar a espada, não é hora de deixar a cruz. Pega a espada. Pega a espada, guerreiro. Pega a espada. Com seus olhos fechados. Enchei-vos do Espírito de Deus. Enchei-vos,
enchei-vos do Espírito de Deus. Não se distraia nesse momento. Oh, abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Oh, abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Enchei-vos do Espírito de Deus. Aproveita, mata a saudade dele. Enchei-vos do Seja bem-vindo Espírito à residência do de Todo-Poderoso. Deus. Oh, abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Oh, abre os céus, Deus, e derrama a tua Shekinah. Como um som de um temporal, como um rio sobrenatural. Diga. Oh, vem, Espírito de Deus. Oh, vem, Espírito de Deus, com brasas vivas que vem do teu altar. Vem com o altar dele. E com o teu óleo que vem para curar. Vem para curar. Levante as suas mãos, Assembleia. Espírito de Deus. Chama por ele. Oh, vem, Chama por Espírito ele. de Deus, como em Atos 2. Oh, vem agora, nos esconda na nuvem de glória, como em Atos 2. Oh, vem agora, nos esconda na nuvem de glória. De repente, E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando ouviram-se o som de um barulho veemente e impetuoso que encheu toda a casa aonde eles estavam assentados. Foram vistas línguas repartidas como que de fogo e pousando sobre a cabeça de cada um deles. Todos foram cheios do Espírito. tua glória se acende sobre nós. De repente, no meio da nuvem, eu ouço tua voz. De repente, todas as correntes começam a cair. De repente, o próprio Deus, Ele está aqui. De repente, Só a igreja. sua glória se acende sobre nós. Meio da nuvem eu ouço tua voz. De repente, Sinta o sobrenatural dele. todas as correntes começam a cair. Recebe a virtude que você precisa para enfrentar a semana. O próprio Deus, Ele está aqui. Labassúria. Aleluia. Seja curada, seja restaurada.
Deus, Ele te toma pela tua mão direita e te diz: eu sou contigo. Ele está dizendo para alguém: não temas, eu sou o teu escudo, eu sou o teu broquel. Ele está dizendo para alguém: eu estou no controle. Aleluia. Não dê crédito para que os homens falam. Não se atente às dores das tuas cicatrizes. Aleluia. Se você puder, aplauda o nome de Jesus. Se é para Ele, bata mais forte. Tão sedento de ti, vem, ó Deus, vem, ó Deus, enche esse lugar. Meu desejo é sentir Aleluia. teu poder. Você pode aplaudir mais forte nessa Teu noite? poder. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja pode tomar